No plenário de 25 de junho de 2025, debateu-se a atribuição de nacionalidade e o relatório anual de segurança relativo a 2024. Relativamente a dúvidas da extrema-esquerda se houve algum descontrole na atribuição da nacionalidade, IEL e CDS explicaram assim. Em matéria de imigração, eles não só fizeram isto que fizeram, como fariam exatamente a mesma coisa se tivessem uma nova oportunidade de decidir o futuro do país. E olhando para a imigração, há de facto pelo menos 3 erros capitais nesta matéria. O primeiro erro, o regime da manifestação de interesses. Descontrolo total da entrada de pessoas em Portugal. Segundo erro grave, gravíssimo, a extinção do CEF, deixando sem qualquer controlo administrativo o país. E terceiro, aquilo que também já foi referido, as 120 mil pessoas que entraram sem controlo do seu registro criminal. O problema que subsiste é que fariam exatamente a mesma coisa se estivessem no poder. Exatamente a mesma coisa, exatamente com as mesmas consequências. E, portanto, se hoje aqui estamos a discutir os temas do reagrupamento familiar, que é óbvio que é uma medida, o reagrupamento é desejável em condições normais, porque isso pressupõe uma maior capacidade de integração das pessoas que entram em Portugal, é por causa da esquerda que hoje somos forçados a analisar medidas de restrição do reagrupamento familiar. E, portanto, aquelas bancadas que aqui estão, o que deveriam estar hoje a pedir desculpa aos portugueses, em vez de criticar aquilo que em urgência, em desespero, se faz em matéria de reagrupamento familiar. Para essa discussão não contam com a Iniciativa Liberal, contam com a Iniciativa Liberal para assumir que é preciso restringir até o reagrupamento familiar devido às políticas desastrosas que a esquerda tomou e, mais do que isso, voltaria a tomar nas mesmas circunstâncias. Se houve algum descontrole na atribuição da nacionalidade portuguesa, ouçam bem, tal deve-se a 2 fatores. Primeiro, o escândalo da manutenção em vigor, por muitos anos, de uma chamada Lei dos Sefarditas, que, tendo partido da ideia de uma reparação histórica, que se pensava ser simbólica da expulsão dos judeus sefarditas de Portugal há 500 anos, acabou por se tornar num expediente para a atribuição fraudulenta da nacionalidade portuguesa a dezenas de milhares de pessoas sem qualquer ligação à comunidade nacional. Num processo que está nas malhas da justiça, envolvendo a comunidade israelita do Porto, a nacionalidade portuguesa era vendida nas agências de viagens em Tel Aviv a quem a quisesse obter por conveniência e dinheiro, ao ponto de chegarmos a saber que até o oligarca russo, Abramovich, tinha obtido a nacionalidade portuguesa por essa via. Vejam bem aquilo que os senhores andaram a defender. Sobre isso não vimos o Chega levantar um só dedo. Mas o que vimos foi o Chega foi votar contra o projeto de lei do PCP há 2 anos que propunha a cessação de vigência desse regime, veja-se lá, de pessoas que não tinham qualquer ligação nem conhecimento da língua portuguesa. O segundo fator de descontrolo chamam-se vistos gold. Ou seja, um milionário que venha a Portugal comprar uma casa de luxo a quem a esmagadora maioria dos portugueses e dos imigrantes não podem comprar, obtém uma passadeira vermelha para a autorização de residência que, com o decorrer do tempo, pode levar à obtenção da nacionalidade. Para a obtenção dos vistos gold, o Chega, mas também o PSD, o CDS, a IEL, não querem saber de critérios, nem de ligação à comunidade, nem de registros criminais, nem de conhecimento da língua. Haja dinheiro, é o que basta. Nós chegámos a ouvir agora metade da intervenção do PCP a tentar explicar-nos que o único problema que existe com a imigração em Portugal a existir, eu registrei-o a existir, dizer a qualquer português neste momento que há algum problema com a imigração a existir, e segundo o PCP é culpa dos judeus, senhora deputada, é não ter a menor noção de coisa nenhuma. A senhora não faz ideia do que é para cada português olhar à volta, ver o seu país em circunstâncias substancialmente diferentes do país em que nasceu, não perceber como é que isso aconteceu, ter sido governado durante anos por uma irresponsabilidade tremenda
tremenda de que quem tinha de fazer a primeira coisa era proteger o país que recebeu e entregar à geração seguinte melhor do que aquilo que tinha recebido, deixar descaracterizar o país, deixar as pessoas desprotegidas, e não são só os portugueses. Deixou desprotegidos os portugueses e deixou desprotegidos aqueles que deixou entrar, que os senhores acham que depois vos vão dar palmadas nas costas a agradecer terem deixado entrar às 3 pancadas, mas eu tenho de lhe perguntar, Sra. Deputada, acha que alguém que dorme ao monte, com 20 e 30 pessoas, num espaço exíguo, lhe vai dar alguma palmada nas costas a agradecer? Acha que alguém que está cá, com o risco de a qualquer momento poder ser preso e mandar embora porque não tem um contrato de trabalho, porque não tem condições de subsistência, porque não tem nada que lhe permita viver dignamente aqui, a única coisa que tem é a condescendência de uma esquerda irresponsável, acha que lhe vai dar palmadas nas costas a agradecer? Os senhores não foram bons para os portugueses e nem sequer foram bons para quem deixaram entrar às 3 pancadas. Os senhores descaracterizaram completamente o país e trataram muito mal quem cá entrou desta maneira. E agora acham que quando se discute o reagrupamento familiar também é deixar entrar tudo ao mesmo tempo. E que o país, mais uma vez, não percebem, como já foi dito aqui pelo Sr. Deputado Rui Rocha, não percebem que não é a mesma coisa ter reagrupamento familiar num país em que a percentagem de imigrantes é uma percentagem relativa e, portanto, o reagrupamento familiar, para quem valoriza a família, até acho que é extraordinário. Nós chegamos a ter a esquerda, a única forma da esquerda valorizar a família é no reagrupamento familiar dos imigrantes. Só para o reagrupamento familiar dos imigrantes. De outra maneira está quieto. A família é importante, é extraordinário. Para o resto, por exemplo, na escola, se for para ter opinião sobre a forma como os filhos estão na escola, a família não interessa nada. Mas se for para reagrupar imigrantes, a família já é importantíssima. Os seus deputados ainda não perceberam que os portugueses já perceberam o ridículo disso tudo. Já perceberam o absurdo disso tudo. E, portanto, o reagrupamento familiar numa sociedade normal, em que a imigração é relativa, é importante para essa integração. Numa sociedade como a nossa, em que a imigração disparou de repente, só serve para agravar ainda mais os problemas, para ficarem pior os que cá estão e os imigrantes que vieram. E isso tem que ser dito com transparência, porque governar também é isso. E isso serve para todos. Governar é ter opções nos momentos em que as opções têm que ser tomadas. O momento de tomar opções relativamente à imigração é este. Dizer aos portugueses que têm todo o direito de se querer sentir seguros e dizer aos imigrantes, são necessários, são importantes, têm de ser tratados com dignidade, mas só podem vir os que efetivamente se puderem integrar e, acima de tudo, só podem vir aqueles que vierem para respeitar as nossas regras, viver segundo aquilo que é a nossa forma de vida. Muito obrigado, Sr. Deputado. Em resumo, o que a esquerda fez nesta matéria não tem desculpa possível e demorará décadas a mitigar. Obrigada.